Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão vivos dão glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando a oportunidade que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Texto sagrado, palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 10. Aqueles que encontraram, digam graças a Deus. A minha tradução é a King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o propósito da palavra é o mesmo. Versículo 1 está escrito assim: Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção na expectativa. Diga comigo, expectativa. Você pode dizer mais forte, diga expectativa. De receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo. Diga, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera, e você diz amém. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de estar na sua presença, adorá-lo na beleza da sua santidade, e também ter a responsabilidade e a oportunidade de ser canal de Deus nesta noite para a sua vida através da exposição da bendita e poderosa palavra de Deus. Eu quero ser grato a Deus pela liderança desta casa, pastor desta igreja, pastor Nelson. Deus abençoe, que Deus em Cristo siga abençoando esta igreja, continue dando crescimento a esta obra, a toda a sua família, que Jesus continue abençoando no nome de Jesus, toda a juventude desta casa, a mocidade, os adolescentes, todos que compõem a parte da juventude desta igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus. Que Jesus continue dando graça e saúde a vocês para continuar na sua presença. Hoje nós sabemos que jovens na presença de Deus é meio complicado pela situação que vivemos, mas que bom que Deus ainda Ele tem guardado os nossos jovens. Isso era motivo para você dar glória. Que bom que Deus tem guardado os nossos jovens. E eu fico feliz porque eu gosto de pregar para jovens. Eu tenho 18 anos e é bom que a gente se entende um pouco. A gente entende esse contexto e a gente consegue compreender um pouco de como funciona a mente de um jovem nos nossos dias atuais. Que Deus em Cristo abençoe os meus amigos, pastor Wesley Brito. Deus em Cristo abençoe a sua vida, nosso irmão Davi. Muito grato pela vida dos meus amigos que estão me acompanhando esta noite.
Que Deus em Cristo siga abençoando a vida de vocês. Quantos aqui estão desejosos em ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus essa noite. Olhe para cá, eu quero ser muito objetivo e sucinto na minha oportunidade acerca de algumas lições que o Espírito Santo trouxe à luz do meu entendimento para a nossa breve meditação aqui nesta noite. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eu acredito que todos que estão aqui, se não todos, pelo menos a maioria, já foram ministrados pelo conteúdo que está inserido dentro deste capítulo. E se você talvez não foi ministrado, até mesmo já ministrou sobre o conteúdo que está inserido no capítulo 3 de Atos, você sabe muito bem todo o contexto dessa história e todo o enredo que forma todo o acontecimento e evento que está registrado neste livro, dentro deste capítulo. Se trata de Pedro e João subindo ao templo. O intuito é a oração. E na porta do templo havia um coxo que estava todos os dias ali, posto para pedir esmolas aos que entravam no templo. Você sabe muito bem que através da vida de Pedro e João, um milagre extraordinário acontece na autoridade do nome de Jesus, e o coxo que estava caído se coloca de pé, começa a andar, dá glória a Deus, entra no templo. O importante disso tudo é que a intenção é do nome do Senhor ser glorificado. Entenda que Atos dos Apóstolos, uma breve introdução, para que nós possamos criar um pano de fundo para o que nós vamos receber da parte de Deus nessa noite. Esse título, Atos dos Apóstolos, já nos traz uma lição muito interessante, porque de fato alguns eruditos e estudiosos classificam este livro de forma mais apropriada como Atos do Espírito através dos apóstolos. Essa expressão Atos vem de uma expressão grega que traz o sentido de ações ou realizações. É a expressão praxis. Na cultura grega, essa expressão era utilizada para as grandes realizações feitas por grandes homens dentro da cultura grega. Mas quando nós fazemos um paralelo entre a cultura grega, a tradição grega e a palavra de Deus, de fato em Atos dos Apóstolos nós compreendemos que de fato existem grandes realizações feitas por grandes homens de Deus, mas que tudo isso é feito e gerado através da força do Espírito Santo. Este livro é o livro em que o Espírito ele tem o seu protagonismo. O Espírito fala, o Espírito age. É o Espírito quem faz através da vida dos apóstolos. E eu acho interessante que todo esse derramar do Espírito, essa movimentação que o Espírito tem e que reflete em nossos cultos hoje em dia, nós vemos o Espírito agindo, o Espírito fazendo e falando no nosso meio, e sabemos que tudo isso é fruto e resultado daquilo que se começou em Atos dos Apóstolos. Toda essa dispensação, de fato nós entendemos pela Bíblia que é uma promessa de Deus. Diga comigo, o derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. Quando nós fazemos uma análise da forma em que o Espírito age, a partir de Atos dos Apóstolos, você percebe que é completamente diferente da maneira que o Espírito agia no Antigo Testamento. Até porque, a partir de Atos dos Apóstolos, o acesso ao Espírito é liberado. Porque quando nós fazemos uma análise do Antigo Testamento, sabemos de fato que o acesso ao Espírito era limitado. Poucos eram aqueles que recebiam essa dádiva de Deus. Nós entendemos que o derramar do Espírito, a sua ação, a sua obra, os seus atributos, eram revelados apenas àqueles que Deus havia escolhido para uma determinada função. Era de forma esporádica essa ação. Mas Deus já havia se utilizado dos seus profetas para dizer que o Espírito desceria, encheria a sua igreja e permaneceria com ela até a consumação dos séculos. Eu acho interessante a expressão e a citação de Deus através do profeta Isaías no capítulo 44 do seu livro, no versículo 3, quando ele diz que derramarei água sobre os sedentos,
derramarei rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre a tua descendência. Através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, você conhece muito bem quando Deus testifica dessa promessa, dizendo que há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. João Batista, quando faz a transição do Antigo Testamento para o Novo, ele deixa claro dizendo o seguinte: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, e este é mais poderoso do que eu, que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O próprio Cristo testifica da sua promessa em João capítulo 14, versículo 6, quando ele está dando as últimas instruções aos discípulos, e ele deixa claro dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, quando Lucas está fazendo a narrativa, e ele escreve dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E sabe o que eu acho lindo? É que o texto continua dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus pela promessa que está sobre a sua vida? Entenda que de fato o Espírito, esse derramar, a sua ação, a sua obra, é uma promessa. Só que eu acho interessante que pelo menos haveria duas condições para que essa promessa acontecesse. Quantas condições? Eu quero que você interaja comigo, diga duas condições. A primeira condição está registrada em João capítulo 16, versículo 7. Quando Jesus está junto dos seus discípulos, e Jesus instruindo os seus discípulos, porque sabe que já é o momento em que ele vai subir aos céus novamente, e ele deixa claro dizendo: olha, é necessário eu subir aos céus, para que o outro advogado desça sobre vós. A segunda condição está em Lucas 24, ou em Atos capítulo 1, versículo 4, quando o texto deixa claro dizendo que Jesus, também dando as instruções aos discípulos, ele dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O que eu acho interessante nisso é que Jesus, ele tem a sua participação, mas a igreja também tem a sua participação para a efetivação da promessa. Porque entenda uma coisa, diante das promessas que Deus nos faz, ele tem a sua participação em prometer, mas a igreja também tem a sua participação em se posicionar. Eu preciso dizer uma coisa para vocês: o interessante disso tudo é que os discípulos entendem que não basta apenas ficar na cidade de Jerusalém. Porque o texto em Atos capítulo 1, versículo 14 diz que eles ficam na cidade de Jerusalém em oração. Isso aqui me chamou a atenção, porque o coração dos discípulos não está apegado apenas na promessa. Através da oração, os discípulos estão apegados no Deus que fez a promessa. E tudo que os discípulos praticam e colocam em prática sobre a vida de oração, eles aprenderam com Cristo. Foi na escola de Cristo que eles aprenderam sobre prática de oração. Quando você vai para o registro dos evangelhos, você vê isso claramente. Certa vez em Lucas capítulo 11, quando Jesus termina de orar, olha a reação dos discípulos. Os discípulos vão chegar até Jesus e vão fazer o seguinte pedido: Senhor, assim como João ensinou seus discípulos a orar, ensina-nos a orar também. Isso é sinal que tudo que eles aprendem sobre prática de oração, eles aprenderam com Cristo. Em outro episódio, Jesus estava diante de uma grande multidão. Jesus estava talvez pensando em pregar para a multidão que estava ali, para ouvir ele de fato pregar, mas Jesus vira as costas e vai para um lugar orar. Eu imagino a cara dos discípulos olhando para Jesus diante de uma grande multidão e vendo que ele vira as costas para ir orar. Talvez a indagação dos discípulos seria a seguinte: Senhor, como que o Senhor deixa uma multidão que está disposta a ouvir o Senhor pregar e o Senhor vira as costas para ir orar? Eu imagino Jesus olhando para os discípulos e dizendo: melhor do que se apresentar diante dos homens em
pregação é me apresentar no lugar secreto diante do Pai, na oração. Levanta a mão que eu preciso liberar uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Melhor do que assumir o microfone da oportunidade é estar no lugar da oração para o preparo do dia da oportunidade. Levanta a mão para dar glória a Deus, porque essa noite Ele te sentou nessa cadeira só para te fazer entender que melhor que a oportunidade é o lugar secreto da oração que te prepara para o dia de você falar. Entenda que tudo que Jesus está ensinando aqui é sobre o ambiente secreto da oração para preparar os discípulos para viver tudo que eles vão viver em Atos. Porque entenda uma coisa, Jesus está querendo ensinar para nós, através da prática de oração, que é melhor estar no lugar secreto em oração com o Pai do que estar de pé com o microfone na mão diante dos homens. Porque deixa eu pregar para alguém, existem pessoas que valorizam o microfone da oportunidade, mas que não sabem mais o que é o lugar secreto da oração. Deixa eu pregar para alguém, tem gente que valoriza o microfone da oportunidade, mas já faz tanto tempo que ele não volta no lugar da oração, no lugar da intimidade e no lugar do relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa, certa vez chegaram um dia para Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e perguntaram para ele o seguinte: ô Charles Spurgeon, qual é o segredo do teu ministério? Qual é o segredo do sucesso ministerial que você tem? Ele diz o seguinte: o lugar secreto da oração é mais valioso do que toda a minha biblioteca onde eu guardo o meu conhecimento. Deixa eu pregar para você, antes de assumir o microfone da oportunidade, não esqueça do lugar que te prepara, não esqueça do lugar da intimidade, não esqueça do lugar do relacionamento, não esqueça do secreto que te prepara para o dia da oportunidade. Agora entenda uma coisa, por que os discípulos vão orar no capítulo 1 para viver tudo que eles vão viver em Atos dos Apóstolos? Porque é a oração de preparo. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que eles vão viver em todos os 28 capítulos de Atos é resultado de fruto de oração. Faz uma análise da sua história. Você pode perceber que você hoje, quando você faz uma introspectiva, uma retrospectiva, você entende que coisas que você tem hoje são frutos e resultados de orações que você já fez no seu passado. Pode fazer uma análise, o casamento que Deus te deu, o ministério que Deus confiou nas suas mãos, o jeito que Deus te usa na presença dEle. Tudo isso é fruto e resultado daquilo que você orou no seu passado. A porta que Deus te abriu, o emprego que Deus te deu, a faculdade que Deus te colocou, isso é resultado de oração e da graça de Deus manifesta enquanto você ora. Então deixa eu te falar uma coisa, pode ter certeza que enquanto você está orando hoje, o teu futuro já está preparado para você viver. Levanta a mão que eu preciso profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Enquanto você está orando hoje, enquanto você se desgasta na oração hoje, pode ficar tranquilo, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, as coisas vão gerar, porque Deus está te dizendo: enquanto você está orando aqui, eu já tenho tudo preparado na palma da minha mão. E se você acredita, levante uma das suas mãos para dar glória ao nome de Jesus. Olhe para quem está ao seu lado com carinho e com respeito e diga para ele o seguinte: enquanto você ora. Mas diga forte para ele crer, irmão. Diga: enquanto você ora. Diga do teu futuro. Diga: papai está cuidando. Se ele crer, ele vai dar glória a Deus aqui. Entenda, eles oram no capítulo 1 para receber a promessa. No capítulo 2, eles, enquanto estão orando, eles recebem o cumprimento da promessa. E no capítulo 3, após o cumprimento da promessa, eles ainda estão em oração. Você percebe a visão panorâmica que a gente tem dos 3 primeiros capítulos de Atos? É oração para pedir, é oração enquanto se recebe, e a oração após o cumprimento da promessa.
Porque na visão dos discípulos, não basta ter apenas coragem para pedir. Não basta, porque Deus tem a capacidade de te dar. Deus quer saber se após Ele colocar na palma da tua mão, você ainda vai estar no lugar secreto da oração. Entenda, no capítulo 1 eles oram para pedir, diga no capítulo 1. Não, irmão, eu quero que você interage comigo. A gente está num culto de jovens, a gente está num culto que a gente interage um com o outro. Olha para quem está do seu lado, diga, a gente está em família aqui hoje. E diga, se você está em família aqui hoje, diga, interage comigo. Porque enquanto você interage comigo, é sinal que estamos no mesmo propósito. Fale se é sinal que nós estamos no mesmo propósito. Pode ter certeza que algo extraordinário está para acontecer aqui nessa noite. Olhe para quem está ao seu lado e diga o seguinte, no capítulo 1, eles oram para pedir. Diga, no capítulo 2, eles recebem enquanto oram. Diga, no capítulo 3, eles continuam em oração. Aí talvez você se pergunte, ô Ellison, se a oração do capítulo 1 é oração para pedir, e a oração do capítulo 2 é receber enquanto ora, qual é a oração do capítulo 3? É oração para manter. Diga para quem está ao seu lado, a oração do capítulo 3 é oração para manter. Porque deixa eu te falar uma coisa, há uma diferença em um conceito de estar cheio do Espírito e quem se mantém cheio do Espírito. Porque não basta apenas receber aqui e amanhã viver uma vida que contradiz aquilo que você viveu na sexta-feira à noite. Deixa eu pregar para alguém, você está sendo cheio aqui, mas Deus te deu o Espírito, é para manter na segunda, na terça, na quarta, é para manter todos os dias da sua vida. Eu sinto a presença e a graça do Espírito nessa casa. E Ele está mandando eu liberar uma palavra para o coração de alguém. Eu não te dei aquilo que eu te dei para ficar parado na tua vida. Eu te dei, foi para movimentar. Foi para movimentar. Quantos podem dar glória pela palavra de Deus? O que Deus colocou na tua mão é para você manter. Deus não colocou na tua mão para que amanhã você perca o que Ele te deu. Deus está dizendo, eu tenho a capacidade de te dar, mas eu quero saber se você tem capacidade para manter aquilo que te foi dado. Porque deixa eu pregar para você. Quem tem esse conceito e vida, estilo de vida, de quem se contenta apenas em estar cheio do Espírito, entenda, estar cheio do Espírito é estado limitado. Porque estar cheio do Espírito hoje não me garante que eu estarei cheio amanhã. E esse é o problema da geração que nós vivemos, porque para nós basta estar cheio. Não precisa manter. Não precisa permanecer no estado de transbordar. Porque deixa eu te falar uma coisa, tem gente que se contenta em apenas uma medida. Mas eu ainda creio que eu estou pregando para pessoas que não vai se contentar com as medidas. Você quer transbordar da presença dEle. Se o conceito de quem está cheio do Espírito é estado temporário, qual é o conceito de quem se mantém? Diga comigo, permanência e constância. Simples. Quem se mantém é constante e permanente. Já percebeu que quem apenas se contenta em estar cheio do Espírito hoje, ele canta hoje, amanhã ele não quer cantar mais. Ele prega hoje, amanhã ele larga o ministério. Já percebeu? Ele canta hoje, ele serve hoje, ele se submete hoje, mas amanhã ele contradiz tudo que ele viveu em estar cheio do Espírito. Agora quem se mantém é diferente. Quem se mantém não para. Quem se mantém não retroage. Quem se mantém não retrocede. Quem se mantém não olha para trás. Quem se mantém faz o quê? Continua avançando no propósito, mas não para de caminhar, não para de caminhar. Olha para quem está ao seu lado e diga, quem se mantém
não para. Agora vamos lá. Se a oração do capítulo 3 é oração para manter, é uma oração em combustível. Entenda que a maior novidade aqui não é ver Pedro ou João subindo para o templo. Pode ler na sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 3 de Atos. Está escrito: Pedro e João subiam juntos. Vamos lá? É a representatividade da igreja em unidade a propósito de oração. Aleluia! E quando você vai olhar para essa unidade de Pedro e João caminhando no mesmo propósito da oração, você percebe que não faz muito bem sentido. Porque se tratam de duas pessoas que têm características diferentes, mas que estão caminhando no mesmo propósito. Vai para a biografia de Pedro. Você vai perceber que Pedro é completamente diferente de João. Pedro era aquele cara mais explosivo. Os explosivos tá tudo dando risada agora. Pedro era aquele cara que, como diz em alguns estados do Nordeste, era aquele cabra retado. Cadê os nordestinos aqui? E qual é o perfil de João? João é mais simpático. João, ele é mais recatado. João, ele é mais tranquilo, ele é relax. Diferente de Pedro. Mas você vê, as diferenças deles não impedem de caminhar no mesmo. Você está entendendo? Que existem pessoas que Deus colocou do seu lado que não bate muito bem com as suas características, mas que está na mesma visão que você. Tem gente que Deus colocou perto de você que talvez não gosta do filme que você gosta, não gosta da cor que você gosta, talvez algumas ideias não batem, mas ideia de reino está no mesmo propósito, está na mesma visão, está na mesma intenção, está no mesmo alvo. Já percebeu que no nosso culto tem aqueles irmãos que gostam de dar glória com a mão esquerda? Cadê os da mão esquerda aqui? Tem gente que gosta de dar glória com a mão direita. Ó, uma irmã levanta a mão lá atrás. Tem 2, 3, 4. Aí já tem gente que gosta de levantar as duas. Aí você vai ver que tem outros que ficam assim. Você vê que tem uns irmãos que gostam do pré, né? Do canta, né? Já tem outros que ficam chorando. Já tem outros que gostam de chorar. Fica mais na dele, tranquilo ali, adorando. Você percebe? São características diferentes, mas que não impede de caminhar na mesma visão. Aí eu posso te dar um conselho pela palavra? Para de preservar pessoas do seu lado que não têm a mesma visão de reino que você. Para de preservar perto de você pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Deixa eu pregar para alguém. Tem gente que nem para sentar na tua mesa serve porque não está na mesma visão que você. Tem gente que nem para compartilhar dos teus segredos, porque não está na mesma visão de reino, não está na mesma visão de propósito. Aí deixa eu profetizar para alguém. Hoje é a noite que Deus te trouxe aqui, só para te dizer: eu tiro quem não te acrescenta e aproximo Pedro e João que te aproxima do meu altar. Não, inteira, bate na mão de quem está do seu lado, mas bate assim, ó. Eu quero ver você batendo, vai, bate na mão de quem está do seu lado e fala assim: hoje é a noite que Deus vai tirar do seu lado pessoas que não tem nada a ver com você. Diga, mas vai colocar pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que estão na mesma visão. Quantos acreditam, abre a boca para dar glória ao nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Eu sinto uma graça de Jesus aqui manifesta nessa casa. Eita, glória. Eu sinto de profetizar para alguém que essa noite é noite de quebra de aliança, é noite de desconexão de alguns lugares. É a noite que Deus vai te desconectar daqui, mas vai te colocar no lugar que te acrescenta, no lugar que te faz crescer, no lugar que te faz se desenvolver aquilo que Deus tem posto sobre a tua mão.
Vamos lá. Pedro e João estão subindo. Vamos lá. Pedro e João estão subindo. Agora entenda uma coisa. Lucas, no versículo 1 de Atos 3, está falando sobre prática de oração, sim ou não? Por que no versículo 2, Lucas começa a narrar de um coxo que não tem nada a ver com essa prática de oração? Eu me questionei sobre isso. Porque Lucas está dizendo no versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Aí olha o versículo 2, o versículo 2 está dizendo assim, e aconteceu de um coxo. O que tem a ver uma coisa com a outra? A conexão do texto. Você percebe que tem uma diferença entre o versículo 1 e o versículo 2? Porque enquanto o versículo 1 fala sobre prática de oração, o versículo 2 fala de alguém que é coxo e que pede esmola. Olha isso, e qual é a relação disso tudo? É que enquanto alguém se dispõe a orar no versículo 1, Deus é especialista em criar situações para usar o indivíduo que ora. Por isso que eu gosto da palavra. Porque enquanto alguém está orando no versículo 1, no versículo 2 alguém para atender um coxo que está na porta do templo. Porque deixa eu pregar para você, o que adianta no capítulo 2 Deus te encher no cenáculo, se você não tem a coragem de atender quem está caído no capítulo 3? Oh, o que adianta? O que adianta ser vaso aqui, se na tua rua ninguém te considera crente? Ninguém vai dar glória, mas eu vou pregar porque eu estou com o respaldo da palavra. O que adianta ser vaso aqui, se na tua casa alguém suspeita? Será que é crente mesmo? Será que é vaso mesmo? Será que é homem e mulher de Deus mesmo? O que adianta ser usado aqui, mas na tua rua alguém te desconhece como cristão? Deixa eu pregar para alguém, o mesmo Deus que te enche aqui é o mesmo Deus que quer te usar lá fora, é o mesmo Deus que quer te usar dentro da sua casa. Aleluia! Ela é machoragaia, pleticona massobriama. Eu sinto de pregar para alguém que o Espírito que te enche aqui é o Espírito que quer te usar dentro da sua casa. O Espírito que te enche aqui é o Espírito que vai te usar lá na tua rua. O Espírito que te enche aqui é o Espírito que vai te usar dentro do seu condomínio. O Espírito que te enche aqui é o Espírito que vai te usar até na fila do mercado. Mas aonde tiver uma oportunidade, Ele vai usar você. Ele vai usar a tua boca para ministrar sobre alguém. Glória a Deus. O mesmo Deus que te enche aqui é o mesmo Deus que te capacita para atender quem está caído na porta do templo. Agora entenda uma coisa, eu já estou começando a encerrar. Versículo 2 se trata de um coxo que todos os dias era colocado na porta do templo com o propósito de pedir esmola. Quando você vai olhar esse espaço geográfico que o coxo está posto, se trata de um lugar de espiritualidade, relacionamento, intimidade através da oração. É um lugar espiritual, mas qual é o propósito dele? Pedir esmola. Já percebeu? Que tem pessoas que estão em lugares espirituais, em lugares proféticos, em lugares de relacionamento e intimidade com Deus, mas que só vêm para pedir coisas banais. Entenda que o coxo está localizado em um lugar que é espiritual, em um lugar que é profético, para pedir uma esmola. Ele está vendo que Pedro e João, que é cheio do Espírito, está subindo para o templo para orar. Aí olha o pedido dele, me dá uma. O interessante é que a resposta que Pedro e João dá não é a que o coxo quer. Porque olha a resposta que ele dá: olha para nós. Isso aqui me intrigou a minha alma, porque esse olha para nós aqui tem um significado muito importante. Quando você vai ler o versículo 6, você vai perceber que quando Pedro diz assim, ó, em nome de Jesus Cristo Nazareno, isso aqui tem uma representatividade.
Porque Pedro, em companhia de João, está indo em nome de Jesus. E quem vai em nome de alguém não é, mas representa quem é. Então esse olha para nós aqui tem um significado. Porque Pedro não está dizendo, olhe para mim como Pedro. E nem João está dizendo, olhe para mim como João. Ele está dizendo assim, olhe para nós como representantes de Cristo. O interessante é que o versículo 5 vai dizer assim, que o coxo, quando olha para Pedro e para João, ele cria expectativa. Diga expectativa. Entenda uma coisa, expectativas não correspondidas geram frustrações. Entenda que uma expectativa foi criada no coração do coxo. Mas olha só a resposta de Pedro e João. Não tem um prato e nem ouro. Expectativa criada, versículo 5. Expectativa não correspondida, versículo 6. Já percebeu que existem momentos que você pode estar no lugar espiritual pedindo coisas banais, mas não necessariamente você vai receber? Porque o evangelho não é sobre te dar aquilo que você quer. Evangelho é sobre te dar aquilo que você precisa. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se eu te dou aquilo que você quer, eu te vicio. Agora, se eu te dou aquilo que você precisa, você é liberto. Então entenda uma coisa, o coxo está esperando uma. Tem gente que está comigo. O coxo está esperando uma. Ele recebe esmola. O que é que ele recebe? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Entenda o processo da cura desse coxo. Ele pede uma, ele recebe, levanta e anda. Diga comigo, levanta e anda. Vamos de novo, ele pede uma, ele recebe um, entenda uma coisa, que ele é negado sobre aquilo que ele pede, para receber aquilo que ele precisa. Wilson, melhora para eu entender. Tem vezes que Deus vai negar o que você quer, mas pode ter certeza que após a negação Ele vai te dar aquilo que tua alma necessita. Deixa eu te dizer uma coisa, antes dele receber o levante e anda, ele recebeu, não tem um prato nem ouro. E Deus está dizendo para alguém, antes de você receber aquilo que vai mudar o cenário da tua história, é necessário receber o não em algumas áreas da sua vida. E talvez você não está compreendendo esse não que Deus está te dando hoje. Talvez você está falando assim, Senhor, a gente que é jovem, a gente é assim, Senhor, arruma uma varoa. As meninas falam assim, ô Senhor, arruma um varão. Aí o que é que Deus fala? Não. Às vezes está falando assim, Senhor, abre aquela porta, e Deus está falando, não. Senhor, faz eu entrar. Ele está dizendo não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o não de Deus hoje é a garantia de que tem coisa boa vindo por aí. Levante as tuas mãos que eu quero profetizar para você de acordo com essa palavra. Deus vai te dizer não em algumas áreas da sua vida, mas o não de Deus hoje está te encaminhando para o cumprimento do propósito que Ele estabeleceu para você viver. Alguém ficou de pé e me empolgou aqui. Talvez você não está entendendo esse não de Deus hoje, talvez você não está entendendo a negação de Deus hoje, mas eu vim profetizar que o não de hoje é a garantia de quem tem coisa boa chegando por aí. Aquele que crê, abre a boca para dar glória ao nome de Jeová.
Eu sinto a graça do Espírito aqui. E eu preciso dizer para alguém: aceite o não de Deus hoje, mas saiba, tem algo melhor vindo pela frente. Tem algo melhor chegando para tua história. Tem coisa nova chegando para você. Machória. Ele recebe um não para receber um levanta e anda. Agora entenda uma coisa, eu estou começando a encerrar, mas é que a palavra está me empolgando tanto. Ô pastor Nelson, me desculpa, mas deixa eu terminar isso daqui. Entenda uma coisa, após ele receber levanta e anda, isso aqui me chamou a atenção, porque os carregadores colocavam ele todos os dias aonde? Porta do templo. Diga comigo, porta do templo. Só que eu acho interessante uma coisa, porque tem gente que questiona os carregadores do coxo porque só colocaram ele na porta. Bobeira, porque tem gente que Deus prepara para te colocar na porta, mas tem gente que Deus prepara para te fazer acessar a porta. Entenda isso daqui. Todos os dias os carregadores colocavam ele. Você entende que esse propósito de pedir esmola todos os dias não me deixa sair do mesmo lugar? Talvez alguém ia chegar para o coxo e ia dizer assim: pastor Wesley, onde que você estava ontem? Ele vai dizer: porta do templo. Hoje eu estou vendo que você está na porta do templo. E amanhã você vai estar onde? Ele vai falar: provavelmente porta do templo. Daqui um mês ele talvez vai olhar assim e falar: ó, pelo meu calendário, pelo que está marcado, porta do templo. Você percebe que quem vem com o propósito de pedir esmola sempre fica parado na porta do templo? Mas quem vem com o coração aberto para receber uma palavra. Versículo 8, olha isso daqui. Eu vou ler e você reage se você pegar. Olha o versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Agora olha isso daqui. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo. Entenda, Deus está preparando carregadores para te colocar na porta, mas Deus também vai preparar um Pedro e um João que vai te fazer acessar a porta do lado de dentro. Levanta a mão para dar glória pela palavra essa noite. Pastor Wesley, prepara um louvor, por favor, por favor. Fica preparado. A esmola todos os dias faz ele ficar na porta. Uma palavra de levanta e anda faz ele acessar a porta. Agora entenda uma coisa. Ô Ellison, por que o coxo não é colocado dentro da porta, ele sendo ainda coxo? Porque há um detalhe na tradição judaica que me chama muita atenção. Porque se alguém coxo entra pelas portas do templo, alguém de dentro ia falar: aqui não é lugar de coxo. Tira o coxo de dentro do templo. Porta fala de acesso. Por causa da paralisia do coxo, ele ia perder o acesso que já estava aberto. Porque deixa eu soltar um código aqui para você. O problema e a problemática do texto não é ter uma porta fechada, porque a porta está. Qual é o problema? O problema é ter alguém paralítico na frente de uma porta aberta. Aí talvez você está se questionando: por que eu não acessei a porta ainda? Posso te responder? Porque você está paralítico na frente da porta. Ô Ellison, por que eu não acessei o acesso que já está liberado para eu entrar? Porque você está paralítico na frente da porta que já está aberta. Então quer dizer que Deus não vai abrir a porta? Não, a porta já está aberta. E o que falta? Deus me resolver do lado de fora para eu acessar a porta do lado de dentro. Levanta a mão para dar glória a Deus pela palavra, porque Deus está dizendo para nós nessa noite: eu te resolvo do lado de fora para você acessar o que está liberado para você do lado de dentro. Quantos podem dar glória pela palavra de Deus? Fechei minha Bíblia.
Encerro minha oportunidade. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A paralisia do coxo era uma pendência que ele tinha do lado de fora da porta. E sabe qual é o problema? É que a gente quer acessar algumas portas que Deus já tem aberto com algumas pendências mal resolvidas do lado de fora. Aí hoje foi a noite que Deus te colocou aí nessa cadeira só para te dizer uma coisa. É necessário resolver algumas pendências aqui fora para eu te fazer acessar a porta que já está aberta para você entrar. Ô Ellison, e qual é a pendência que Deus vai resolver? Eu vou te falar, talvez não vai ter glória, mas esse pecado que está pendente. Existem algumas deficiências em você que está te impedindo de acessar a porta que Deus já abriu para você. E Deus está dizendo aqui nessa noite: resolva essa pendência hoje, para que eu possa te fazer acessar tudo que já está programado na minha eternidade para você. Levante as duas mãos por gentileza, se você pode. E o Wesley vai começar a cantar aqui agora. Com a permissão do pastor, se você pode, se coloque de pé. Som. Isso, se coloque de som. A palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é a seguinte: é necessário resolver as pendências do lado de fora, para eu te fazer acessar algumas coisas que já estão abertas para você viver. Então coloca a mão no seu peito agora e você vai orar.